Loki matou Harold. Loki impediu que Eobath se tornasse país aliado do governo mundial. Loki destruiu o futuro de paz dos gigantes. O fim do flashback de Eobath chegou e eu vou ser bem sincero com vocês. Se depois desse capítulo você não sentiu um pouquinho de pena de Harold, Loki ou Ida, alguma coisa está um pouquinho errada aí dentro de você, hein, cara? Mas agora tudo se encaixa. E agora a gente entende por que o rei mais amado de Eobath morreu como um monstro. Entendemos também o porquê Loki carrega a fama de vilão. E crava mais uma vez que o governo mundial nunca pode ser visto como aliado. E dá para entender que os poderes de Mu provavelmente é a obra de um demônio das profundezas do mar. E vamos nesse vídeo saber como tudo isso aconteceu. Fica comigo até o final porque esse capítulo é daqueles que você termina e fica um pouquinho sem rumo. Pei aqui do Universo Pei. Meus amigos, o capítulo foi um pouquinho pesado, né? A gente começa o capítulo com algo que em qualquer outra história seria o prólogo de um final feliz. Humanos elogiando os gigantes da marinha, o comércio entre Eobath e o resto do mundo está fluindo super bem, Eobath passou a ser respeitada e o mundo finalmente começou a olhar os gigantes não somente como monstros de guerra. Com os novos gigantes entrando para a marinha, os humanos passam a se sentir mais seguros. Por trás de toda essa reformulação da imagem dos gigantes está Harold, o rei que está sentindo o peso sozinho de fazer todo o trabalho sujo. Mas aí que está o grande detalhe dessa história, o tapa na nossa cara. Enquanto Eobath caminha-se para o sonho de Ida e de Harold se realizar, a vida pessoal desses dois personagens está desmoronando. O capítulo já nos faz descer dessa realidade toda bonita para a realidade cruel do capítulo. Ida está cada vez pior e está morrendo aos poucos na cama. Harold, após voltar de uma missão, vai até o bar de Ida e senta ao lado da cama dela para conversar. Fala das conquistas de Eobath, do progresso, da escola e das crianças. E os dois sorrindo falam sobre o futuro de Eobath e como ela será próspera. E o sonho de Ida é ver Eobath se tornar uma só com o mundo. Harold diz que esse sonho está próximo de se realizar e que ambos vão poder voltar a viajar juntos pelo mundo. E Harold nesse momento mostra uma empolgação parecendo uma criança, falando de aventuras, dos planos, sobre um futuro que se aproxima. E é nesse momento que aperta um pouco. Porque esse tipo de cena ela é cruel de propósito. Harold fala que quando tudo isso acabar, eles vão poder viajar juntos novamente. E Ida fala que quando melhorar, vai poder fazer isso. Tenho certeza que você já viu isso em várias histórias e você sabe o que vai acontecer. Mas o seu cérebro tenta te convencer para que você torça para que tudo dê certo. Então Ida estende a mão para pegar a mão de Harold. Ambas as mãos se tocam, mas quando Harold percebe, o braço de Ida perde a força. E ela morre sorrindo. E o sorriso dela não é de alegria por estar finalmente partindo dessa para melhor, mas porque sabe que Eobath mudou, que Harold mudou, e pela primeira vez os gigantes têm um futuro promissor pela frente. Harold desmonta nesse momento, mas há alguém que não pode ter esse privilégio. Loki. Ele não está ali, ele está numa cela aprisionado. Loki não pode tocar as mãos de Ida e não pode ouvir as suas últimas palavras, as últimas palavras da sua mãe. Por coincidência do destino, ele está preso numa cela, sozinho, e ter destruído a vila que envenenou Ida. Isso é extremamente cruel, porque a mãe biológica do moleque abandonou ele no submundo e quem colheu, cuidou e amou foi Ida. E justo quando ele finalmente assume ela como mãe, ela morre. Infelizmente Loki não pode gritar, pode sair quebrando as coisas e também não pode nem mesmo abraçá-la. O máximo que ele consegue fazer é abaixar o seu elmo e chorar sozinho, como se tentasse esconder o rosto de um mundo que sempre apontou o dedo para ele. É muito fácil olhar para Loki e dizer que ele é o tirano de Eobath, porque ele é o vilãozão da história. Só que, meu amigo, a vida desse cara é um compilado de traumas em sequência. Enquanto Eobath vive o melhor período de sua história, Loki vive o pior momento da sua vida. Tem um detalhe de Ida que é importante mencionar. Ela nunca disse que a cultura de guerreiros de Eobath era algo a ser jogado fora. O que ela criticava era o excesso, a ideia de viver só por guerras. Ela fala algo que é muito simples, mas muito maduro. Você não pode jogar toda a sua história fora. Você tem que saber o que foi ruim para cortar pela raiz, mas também saber o que é bom para preservar. E sempre foi isso que ela tentou passar para Harold o tempo todo. O problema é que, para tentar consertar o passado violento, Harold faz o quê? Harold vai para o extremo. E ao invés de encontrar o equilíbrio,
Ele cai no colo do pior tipo de aliado que poderia ter: o governo mundial. O capítulo dá um salto no tempo de 14 anos, e Shanks deveria receber o Pacto de Águas Profundas, que seria o upgrade do Pacto de Águas Rasas. Porém, tem um pequeno detalhe: Shanks some do mapa e ninguém consegue localizá-lo. E o governo mundial faz a seguinte jogada: já que Shanks não está aqui, vamos chamar o próximo da fila. E a próxima opção é Harold, o rei de Elbaf. E aqui a gente consegue matar algumas teorias, onde de fato agora sabemos que o Shanks não é imortal, pois ele não recebeu o pacto completo. Shanks não quis se prender ao governo mundial. Ele foi atrás de informações importantes, conseguiu o que queria e simplesmente se mandou. Já que Shanks não se tornou um cavaleiro de Deus, Harold foi quem assumiu esse papel. Harold segue os Kuroseis até a sala onde tem o trono vazio. O trono que simboliza que ninguém manda no mundo. Porém, há alguém sentado naquele trono. Harold, assustado com o ser que está sentado no trono do mundo, questiona: quem é você? Por que tem alguém sentado aí? E Mu ignora. Manda ele se aproximar e mostra que observa o gigante atentos. A marca do Pacto das Águas Profundas aparece em seu braço. Harold sente a energia explodindo em seu corpo em um nível absurdo. E agora Harold ganha o poder da imortalidade. Além da imortalidade, ele ganha força e regeneração. Mas tudo isso em troca de algo bem simples: você nunca mais vai poder desobedecer uma ordem de Mu. É literalmente um pacto demoníaco. Você ganha poder, ganha influência, você ganha a promessa de realizar o seu sonho, mas o preço é a sua própria vontade. A segunda ordem de Mu é a seguinte: crie um pentagrama do abismo em Elbaf, e por fim transforme a sua nação em uma potência militar. Eu quero um exército de gigantes. Ou então, de fato, o pentagrama que existe dentro do castelo de Elbaf foi feito por Harold. Ao receber a ordem de Mu para criar um exército com sua nação já dentro do castelo, Harold tenta negociar com Mu. Leve minha vida, me faça como escravo, mas por favor não mexa com meu povo. E aqui Mu não está pedindo opinião, ela está mandando. E a imortalidade cobra o seu preço. O corpo de Harold começa a se mexer sozinho. E o mais assustador aqui nessa história não é Harold ficando mais forte, é ele não tendo mais o domínio do seu próprio corpo. E Mu controla o rei como se ele fosse um boneco. Prende ele num contrato onde ele pode sentir tudo, pode pensar, mas infelizmente não pode decidir nada. É uma versão muito mais cruel do que Doflamingo fez com o rei Riku em Dressrosa. Harold, desesperado, pede que amarrem seu corpo em um pilar e que chamem Loki e Jaru, pois ele sabe que não pode lutar com Mu sozinho, e que dessa maneira ele mesmo se torna uma ameaça para Elbaf, e se dá conta que se tornou exatamente aquilo que sempre tentou fugir: um demônio gigante nas mãos de um tirano. Por isso que esse capítulo é tão trágico. Harold se torna um vilão, mas não porque ele quer. O problema foram suas escolhas. Ele tentou acabar com a era dos guerreiros de Elbaf. Acreditou na diplomacia, acreditou no contato com os humanos, acreditou que trabalhar com o governo mundial era o preço que ele deveria pagar para garantir um futuro próximo para Elbaf. Do ponto de vista dele, ele estava fazendo tudo certo. O problema foi, de fato, parceiro de negócios. Infelizmente não sabia com quem ele estava lidando. Mas nós, telespectadores, sabemos que não se pode fazer aliança com o governo mundial, já que tem um ser que controla o mundo, onde não deveria ter rei nenhum controlando o mundo. Harold, que até mesmo arrancou os próprios chifres para se purificar do passado violento, no fim ganhou chifres piores em forma de tatuagem no pacto demoníaco. Esse é o nível de ironia que Oda gosta de escrever. Tudo que Harold se sacrificou para se afastar do mal acabou jogando ele num mal pior ainda. Agora vamos juntar tudo aqui. O povo ama Harold. O povo não sabe da existência de Mu. O povo não faz ideia do pacto demoníaco. E o povo acredita que o rei Harold está abrindo as portas de Elbaf para o mundo, para um futuro de paz. E qual era a promessa pública de Harold? Assim que eu cumprir a minha última missão, Elbaf vai abrir as portas para o mundo e se aliar ao governo mundial. O que acontece logo em seguida? Um massacre no castelo. Muitos gigantes acabam morrendo. Guerreiros, guardas. Quem leva a culpa de tudo isso? Loki. Então, no fim do dia, a história que vai até o povo é a seguinte: Loki matou Harold.
Loki impediu que Elbaf se tornasse um país aliado ao governo mundial. E Loki destruiu o futuro de paz dos gigantes. Então aquela cena no presente que tínhamos visto do castelo todo destruído, com armaduras no chão, marcas de batalha, agora ganhou um contexto. São os rastros da tragédia que foram jogados nas costas de Loki para sempre. Então você entende o porquê Loki é o vilão perfeito? Ele assume a culpa, aceita o ódio e vira o demônio praticamente para não manchar a história do seu pai e o sonho de Ida. Mas por que Loki assume tudo isso para ele? Porque se ele contasse toda a verdade, ele também destruiria as memórias de Ida, sua mãe, e de Harold, seu pai. Então é o tipo de fardo que combina demais com grandes personagens que o One Piece traz pra gente. Então agora que o flashback acabou e vamos voltar para o presente, a história vai voltar com uma outra carga emocional. O Loki, ele tem uma nova imagem para a gente. O futuro rei de Elbaf não é só mais um moleque rebelde. Ele é um moleque que foi abandonado no submundo, o cara que viu a mãe morrer sem poder se despedir, o filho que teve que matar o próprio pai dominado por um demônio, e o futuro rei que teve que assumir a culpa para poder manter a imagem das únicas pessoas que o amaram de verdade. Então nós temos Luffy. Luffy é um cara que não é interessado em política, em pacto ou em teoria. Ele olha para Loki e vê uma pessoa quebrada. É exatamente por isso que ele faz o que sempre faz. Ele estende a mão e chama ele para o seu bando. Loki tem tudo que um chapéu de palha precisa. História trágica, vontade própria, objetivos, lutas. Olha, se ele vai entrar no bando, a gente ainda não sabe. Mas uma coisa é bem certa. O papel dele para o final de One Piece é extremamente importante. E no fim das contas, o flashback de Elbaf mostrou o seguinte: ser forte não resolve tudo. Ser bom não é garantia de final feliz. Você faz um pacto com o Imu achando que pode controlá-lo ou negociar com ele, você se torna só mais uma marionete. Harold cometeu um erro enorme, mas ele não era maldoso. Ele infelizmente foi enganado e pagou o preço com a própria vida. Loki, por sua vez, pagou com a sua alma, e Ida pagou com o silêncio. E esse foi o fim do flashback de Elbaf. Mas para o presente da história, isso é só o começo. E se você chegou até aqui, vamos trocar uma ideia rapidinho. Quem deu o golpe final em Harold? Loki ou Imu finalizou o serviço? Loki, ele pode realmente entrar pro bando do Chapéu de Palha, ou ele vai assumir o trono de Elbaf? Comenta aqui embaixo a sua teoria que eu vou ler todas elas. E se esse vídeo te ajudou a enxergar o capítulo de uma outra forma, deixa aquele like para fortalecer e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!